Nunca deixe alguém se afastar de ti, se levar um traço da sua bondade e da tua paz. Quem viu Jesus jamais foi o mesmo, jamais o esqueceu. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está nos assistindo, o que importa é que você nos assiste aqui pela TV Câmara, o canal do Legislativo. Hoje o nosso convidado é o promotor de justiça, o Dr. Marco Antônio Leles, que está aqui e vai falar de justiça, mas vamos falar também do lado B, de uma outra atividade desenvolvida. Dr. Leles, muito prazer receber o senhor aqui. Para mim que é uma honra estar presente aqui na TV Câmara, oportunidade que nós temos para falar com a comunidade, para os corações, principalmente nesses dias, né? Exatamente. Que nós vivenciamos uma desesperança, uma intranquilidade. É o momento de tentarmos, de alguma forma, restaurar a fé das pessoas. Doutor, além de promotor, o senhor tem uma forte atuação como dirigente espírita, não é? Eu queria que o senhor comentasse um pouco, já que a gente já está falando desse momento que o Brasil está passando, o que isso espiritualmente significa em termos de evolução para o país mesmo, passar por tanta crise, por tanta comoção social. Isso vai, a longo prazo, nos melhorar enquanto espíritos ou não? Na verdade, nós estudamos na doutrina espírita uma questão muito interessante. Jesus fala que na casa do Pai há várias moradas. Isso significa que existem vidas em outros planetas. Sim. E dentro desse contexto, há planetas inferiores, planetas de provas e expiações, planetas de regeneração e planetas felizes. O nosso planeta Terra, infelizmente, basta você analisar o panorama mundial, ainda é um planeta de provas e expiações. E segundo informações que nós temos dos espíritos superiores, nós estamos passando por uma fase de transição planetária. Ou seja, o nosso planeta deixará de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. O que significa isso? Onde o bem predominará. Agora você me diz, mas como de tanta dificuldade, terrorismo, né? E no aspecto principal aqui no nosso país, Brasil, que é considerado por nós espíritas a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Na verdade, nós estamos passando realmente em transição planetária. E há leis morais da vida que regem todo o universo. E nós estamos colocados dentro do contexto. Nunca se falou tanto no Brasil a respeito dos escândalos. Sim. E é o momento oportuno de tentar, de alguma forma, fazer uma limpeza, como nós estamos observando hoje. Corruptos sendo presos, a comunidade se despertando para esta realidade. Então, eu creio que isso faz parte da transição que nós estamos vivenciando. Isso aí é um momento de uma comoção que depois, a longo prazo, virá para uma coisa boa, não é? É que nós esperamos. Sim. E que aí compete a cada um de nós. Me faz lembrar uma questão interessante, que Allan Kardec, o nosso codificador, pergunta aos espíritos: por que o mal predomina na Terra? E a resposta é muito interessante. Pela timidez dos bons. O dia que os homens de bem tiverem a mesma ousadia que têm os homens maus... Para fazer o mal, para fazer a corrupção. Nós iremos mudar. Então é importante que a gente saia. Falar, mas sou religioso, não sou político. Nós temos que participar da vida política de um país. Tem que ter um engajamento, nem que for dentro da sua comunidade, dentro da sua família, e discutir não ter medo de discutir esses temas. Né? E enfrentar as dificuldades e sempre com dignidade, com exemplos, né? Doutor Leles, já que a gente está falando da doutrina espírita, esse ano é um ano muito significativo para o espiritismo, que é o ano em que se completa 160 anos do Livro dos Espíritos. Gostaria que o senhor comentasse um pouco qual que é a importância do Livro dos Espíritos pro espiritismo. Foi o que deu a abertura, que iniciou o estudo? Na verdade, a origem da doutrina espírita nós vamos encontrar em Jesus. No Evangelho de João, quando se aproximava a prisão e crucificação do Cristo, ele, sabendo disso e vendo o temor dos apóstolos, ele disse: é importante que eu vá ao Pai. E eu rogarei ao Pai que me envie um outro Consolador, que irá rememorar o que eu falei e muito mais ainda. Então nós temos convicção que esse anúncio do Cristo, sim, esse Consolador prometido, se fez presente com o Espiritismo. Em França, no dia 18 de abril de 1857.
na ocasião que ele mesmo, Jesus, espera que a humanidade se evolua na parte científica para que a filosofia, religião, ciência espírita surgisse. Então é interessante porque ela vai, de fato, não é uma religião dogmática, uma religião tradicional, Perfeito. de sacerdotes, de dogmas, não. A religião espírita, assim, é filosofia, é ciência, explica os fenômenos paranormais e serve certamente para fortalecer a nossa fé. E como é que o senhor acredita que é uma leitura indicada, mesmo para quem não é espírita, o Livro dos Espíritos? Ele é bem didático, né? Ele perguntas e respostas, né? Ele é uma leitura que é interessante para todas as religiões ou não? É interessante, sim. Eu acho importante frisar esse aspecto, que são 1019 questões. E se você perceber, como você disse, o Allan Kardec, que é um pseudônimo do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, é um professor francês que era doutor em gramática, respeitadíssimo, não é? Discípulo de Pestalozzi, enfim. E quando surgiu o Livro dos Espíritos, para que ele permanecesse no anonimato, ele escolheu um pseudônimo, que na verdade teria sido um nome que ele teve em outras épocas, perfeito, Allan Kardec. Então, na verdade, é interessante lembrar que esse livro não é de Allan Kardec, é o livro da espiritualidade, como eu disse, enviado pelo Cristo. Então, nós ali vamos entender o universo, as leis morais da vida, o código moral, o código de justiça divina, as esperanças que nós temos. Então é importantíssimo a gente ler. É interessante, como o senhor estava falando, o Allan Kardec, na codificação, ele foi muito científico, né? Ele teve contraprovas, ele não só consultou um mesmo médium, é isso? Exatamente. Ele teve uma visão muito científica para codificar o livro, não foi isso? Ele utilizou realmente de método científico, e um deles é o princípio da universalidade. Para se aceitar uma verdade, ela tinha que ser constatada em vários médios de diferentes países. Ele teve esse cuidado. Nada nasceu uma concepção prévia, ele foi experimentando, analisando e concluindo, procurando dar uma fé racional. Perfeito. A diferença do espiritismo com uma fé de outras religiões, que tem uma fé dogmática, obrigatória, não, ali você vai entender, vai compreender. Entendi. E numa época, lembrando, há 160 anos atrás, em que não havia uma facilidade de comunicação como há, eu diria até há 50, 60, não estou falando nem de hoje com o Google, né? Essa dificuldade dele de buscar em outros países, em diferentes fontes, essas mesmas respostas, não é? Ele criou em Paris uma sociedade de estudos espíritas, né? Então, através dessa sociedade, ele mantinha correspondência com diversos países e aí ele fazia essa análise das mensagens. É muito interessante a história da doutrina espírita. O senhor que pesquisa bastante isso, como é que foi a recepção na época? Como é que isso caiu na sociedade? Causou um alvoroço? Como é que foi recebido? Então, Kardec ele teve um cuidado para que não fosse ofensivo às demais religiões. Perfeito. Por isso que, a princípio, ele surge, o Livro dos Espíritos, como uma filosofia, né? Mesmo assim, ocorreram resistências, ele foi criticado, mas como o próprio Jesus afirmava, o que é importante, ele permanecerá, não é? Quando Saulo de Tarso inicia a perseguição de Jesus, Gamaliel, que era um doutor da lei, no Sinédrio judeu, ele disse: não se preocupe, Saulo, se a mensagem de Jesus foi mentirosa, com o tempo ela cai. Ela vai se esfacelando, então, né? É essa mesma mensagem que a gente fala, que o Espiritismo está resistindo porque é uma verdade, não é? Então vai perdurar e vai chegar no coração de todos, eu não tenho dúvida. Dentro do universo das obras espíritas, que são vastíssimas, além dos livros escritos pelo Kardec, tem vários livros do tema. Que livros que o senhor recomenda, quem quiser ler bons livros sobre o tema? É interessante, foi boa e oportuna a sua indagação, porque no Espiritismo nós não temos censura, não existe um órgão censor. Eu recomendo claramente as obras de Chico Xavier e de Divaldo Pereira Franco, né? Que são obras sérias, e até consideramos a obra de Chico Xavier como complementar à codificação kardeciana. E a importância do Chico Xavier dentro do universo espírita? É um espírito extremamente elevado, né? Isso aqui. E o que significou ele nesse século, aqui no Brasil e no mundo também, não é? Como eu falei, o Chico, como pessoa, independente de ser espírita, é um mineiro do século, foi considerado notável, tinha um carisma especial,
verdadeiramente é um servidor do Cristo. E ele foi um marco para, principalmente, o espiritismo no Brasil. Certo. Sem dúvida, o Brasil é o país mais espírita do mundo. E a grandiosidade de Chico surgiu na televisão, no programa Pinga Fogo, na antiga Tupi, quando, em 74, se não estiver enganado, ele vem a público e demonstra a lógica do espiritismo. E com muita humildade, não é? Sim, o Chico foi uma personificação da humildade, um amor permanente. E esse programa, segundo se consta, estava previsto para durar 1, 2 horas, foi noite adentro, tamanho sucesso, a repercussão, e acredito que depois teve uma segunda É bom fase, dizer, né? também que esse programa Pinga Fogo, ele ainda pode ser encontrado no YouTube, internet. E existe um livro também publicado sobre os Transcrição. textos, transcrição, exato, muito interessante. Interessante também, de 74, ali, como o senhor está falando, e assuntos muito que até hoje em dia são muito espinhosos, e ele debatendo com uma maior naturalidade, como vida em outros planetas, o Bebê de Proveta na época. Bebê de Proveta, o mundo gay, e falando de assuntos muito modernos para a época, sem qualquer problema, sem qualquer pudor, como o senhor disse. O Chico era uma pessoa especial, né? Especialíssima, né? E o Divaldo? O Divaldo segue essa O próprio cartilha Chico dele. tinha dito que o Divaldo tem um trator na boca. Ele está resgatando a doutrina espírita no contexto mundial. O Divaldo ele viaja quase 200 dias por ano. Uma cultura impressionante, uma mediunidade extraordinária também. É realmente um continuador de Chico Xavier. Um homem que já com idade avançada e com uma disposição muito Sim, grande, né? É impressionante você pensar nessas viagens em todo o nosso planeta. Ele tem divulgado o espiritismo de uma maneira marcante. Aliás, eu vou chamar um breve intervalo e a gente volta rapidinho falando sobre o mundo dos espíritos e também falando sobre a carreira profissional do Dr. Lécio, que é promotor de justiça. Você fique aí, a gente volta já já. E de volta com a palavra, hoje conversando com o promotor de justiça, o Dr. Marco Antônio Leles. Doutor, o senhor é nascido aonde? É daqui da região ou não? Na verdade, a minha história é significativa, porque eu sou paulistano, nato. Sim. Nascido na Rua Frei Caneca, em São Paulo. Opa. Mas eu vim para cá, em Rio Preto, em razão de uma atividade profissional. Na época, eu era oficial da Polícia Militar de São Paulo e transferido para cá em razão de um comprometimento amoroso com a minha esposa. E aqui eu tinha uma missão a desenvolver. Sim. Aqui que eu fiz a Faculdade de Direito e aqui que eu tentei e, graças a Deus, ingressei no Ministério Público. Com quantos anos o senhor chegou, mais ou menos, aqui em Rio Preto? Eu cheguei em Rio Preto com 23 anos. 23 anos. Menino ainda. E como é que era a cidade na época? Rio Preto era uma cidade típica interiorana ainda, né? Perto de um garoto de São Paulo, Então, um jovem de São Paulo, assustou ou não? Não, me adaptei bem. E hoje eu tenho até dificuldade de me lembrar como São Paulo, como paulistano nato. Eu não conseguiria mais me adaptar em São Paulo. São Paulo, Rio Preto cresceu virou bastante. caipira mesmo. Tenho muitos amigos, muitos conhecidos. Eu amo Rio Preto. Tá super adaptado. Muito bem. E o direito, como é que surgiu? Então, na verdade, eu quando ingressei, eu sou filho de militar, né? Neto de militar, sobrinho de militar. Quando eu ingressei na Academia Militar do Barro Branco, eu comecei a ter noções de direito, porque tinha aula de direito Sim. lá. E aí me encantei com a parte, principalmente criminal, e os professores eram promotores de justiça, e até então eu não conhecia essa carreira. Me preparei e prestei o concurso público. Prestou concurso. E para promotor, como é que chegou isso na vida do senhor? Com quanto tempo o senhor
Então, na verdade, é o seguinte, eu concluí a faculdade de Direito aqui em Rio Preto, isso é importante para os alunos que estão estudando, quer dizer, eu não sou formado em nenhuma faculdade de nível top. Sim. Fiz Rio Preto com muito esforço, com muito estudo, com muita dedicação e já estou há 31 anos no Ministério Público. Né? E foi uma conquista dentro de uma missão que eu entendo assim, de colaborar um pouco mais para a sociedade. Evolução nesses 31 anos de Ministério Público, como é que era na época a justiça, como é que está hoje? O que a gente evoluiu, o que a gente precisa melhorar, o que a gente regrediu? Na verdade, nós podemos falar em progressão na parte material, né? Sim. Eu ingressei no Ministério Público e o único funcionário que eu tinha uma máquina de escrever. E era o que tinha? Que tínhamos. Hoje não, nós temos funcionários auxiliares, a informática nos auxiliando demais, não é? Mas o homem continua o mesmo. Não é? O mesmo ser humano continua com as mesmas dificuldades, com os mesmos conflitos, né? E o que é interessante e até alarmante, a criminalidade também evoluiu. Quando ingressei no Ministério Público, o uso de entorpecente aqui na nossa cidade era maconha. Hoje, infelizmente, a gente está vendo essa... Crack, um catálogo de drogas, né? O crack, que é aviltante, que é destruidor de interesses, de sentimentos, de virtudes da nossa juventude. O tráfico aumentando dia a dia. 90% dos nossos presos são traficantes. E é aquela traficância rotatória, né? Eles são descartáveis, jovens são recrutados pelo tráfico. Entram muito cedo nesse ciclo então, vicioso, isso, infelizmente, aumentou. Né? Aumentou o nosso trabalho intenso, por isso que é importante uma união. Eu entendo que aí o aspecto da religiosidade é de suma relevância. Eu queria perguntar para o senhor, o que os estudos espíritas fizeram do senhor um melhor promotor? Na verdade, é sempre analisando os conflitos humanos. Na minha área, minha especialização é Tribunal do Júri. Então, a gente analisa sempre os crimes dolosos contra a vida, o porquê, as causas. Então, a gente vai ver realmente que decorre do egoísmo, do orgulho, da falta de religiosidade. Então, isso me faz, quando pregando o Espiritismo, alertando as criaturas para essa questão do autocontrole e também, isso é importante, da influência espiritual que nós todos sofremos. Por isso que Jesus disse aos discípulos, isso é importantíssimo, orai e vigiai, para não cair em tentação. Então, se no nosso conflito de interesses, a gente tiver a serenidade de orar, de vigiar as nossas próprias ideias, os nossos próprios impulsos, eu acho que o crime não é cometido. Não prospera, né? E a idade? O que a idade trouxe para o senhor? Trouxe mais serenidade no modo de acusar, no modo de entender, ou não? Eu acredito, por exemplo, eu disse que eu estou com 31 anos de promotor, não é? Mas, na verdade, eu tenho 42, 43 anos de vida pública. De justiça, de lei, né? Poderia ter parado, já não paro, porque eu acho que agora a minha bagagem de experiência faz um trabalho... É útil para a sociedade. Muito mais útil. Então, eu acho que me sentindo jovem, ainda saudável, vou continuar um bom tempo. E essa experiência me dá mais lucidez para compreender todas as situações processuais, porque a gente sabe que nós dependemos de um processo. Claro. Processo, muitas vezes, ele não reflete a verdade, o que aconteceu naquele momento. Então, a gente tem, através da experiência, a oportunidade de compreender e ter um trabalho interessante, que é o de convencimento dos jurados. Quem julga não sou eu. Eu só faço uma pretensão punitiva do Estado, apresento a acusação e quem vai julgar são os cidadãos, os jurados. E esse poder de convencimento, com toda a modéstia, eu falo isso com tranquilidade, eu tenho aumentado o meu poder. A possibilidade de ser um melhor profissional, de convencer melhor. Tenho trabalhado muito nesse sentido. Não deixo de estudar, claro. Entendeu? As leis, eu estou me atualizando sempre, não só na área penal, mas quando trabalho no júri, você fala em sociologia, você fala em psicologia, você fala em economia, enfim. Doutor Leles, e com relação à sociedade, eu acredito que as pessoas ainda hoje não sabem direito ao certo qual que é a função e a importância do promotor dentro de uma cidade. O que o Ministério Público
representa em termos da defesa do cidadão. Talvez jogando no popular, para o pessoal lá de casa entender qual que é a importância do Ministério Público. Eu acho fundamental a importância. Nós tivemos uma nova roupagem, o Ministério Público, com a Constituição de 88. Sim. Mudou as atribuições, enfim. Mas o popular, o vulgo, o homem do povo, ele desconhece. Tanto é verdade que uma das grandes perguntas que faziam para mim, de forma repetida, é quando eu ia prestar concurso para juiz. Como se fosse uma evolução lógica, o promotor vira juiz, né? Mas são duas carreiras brilhantes, diferentes, paralelas, distintas, né? E eu entendo que hoje o promotor, ele atua em várias áreas, no meio ambiente, na sociedade. Na infância. Na infância, que é importante, não só na parte criminal, que é a parte tradicional, não é? Então, na verdade, é o representante nato da sociedade, o promotor de justiça. E o júri? Quem escolheu quem? O júri escolheu o senhor ou o senhor que escolheu o júri ou foi sem pensar? Na verdade, foi acho, o júri que me escolheu. Sim. Porque eu me recordo quando o substituto trabalhava em São Paulo e surgiu o acaso. E hoje é importante dizer que o acaso não existe. O acaso é a presença de Deus em nossas vidas. E surgiu uma oportunidade para eu ir para o Júri da Penha, em São Paulo, para suprir uma falta de um promotor. E eu acabei indo e não larguei mais. São 30 anos de plenário do júri já. Sem, é óbvio, entrar nos pormenores de situações jurídicas, tem alguns júris que o senhor gostaria de destacar da sua presença, da sua atuação, que o senhor teria aqui, nesse júri eu fui muito bem, eu fui muito correto, a lei foi aplicada de uma forma justa, tanto para quem recebeu essa pena, né, quanto para a sociedade? Na verdade, fica difícil para eu trazer casos específicos, né? Porque os personagens estão aí. As famílias, então eu respeito as vítimas. As vítimas, então não gostaria de falar isso não. Sim. Mas eu dou preferência para atuar nos crimes que eu falo que a bola está dividida. Ou seja, a prova está difícil. Tá. Porque aí o meu trabalho é mais interessante. Porque eu tenho muita preocupação quando a prova é muito contundente. Porque eu tenho que fazer justiça. A minha profissão é promover justiça. Então, quando a prova está clara, houve confissão, tem testemunhas presenciais, a perícia está muito bem feita, a polícia fez um trabalho ótimo, certo, eu me preocupo. Porque se tiver uma absolvição ou uma pena pequena, eu não consigo nem dormir à noite. Agora, quando a prova está tumultuada, aí eu vou com mais tranquilidade para o caso. Entendi. Né? Mas sempre com aquela convicção. Se eu falo para os jurados, eu me convencer primeiro. Porque isso é importante que frise. Eu não estou obrigado a acusar, a condenar. Eu posso me convencer, e em plenário já fiz algumas vezes, pedir absolvição do acusado. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. A lei me permite isso. Perfeito. Como é que é a véspera? Porque é uma carga dramática, emocional, muito grande. Dá um fio na barriga no dia do tribunal, no dia do júri, ou não, já tira de letra? Hoje não. Né? Hoje não. Já aconteceu isso há 30 anos atrás. Hoje para mim, eu prefiro... de casa. Digo aos colegas promotores que não gostam do júri, porque nem todos gostam. Sim. Né? Que eu prefiro fazer um júri do que fazer uma audiência de transação penal, de acidente de trânsito. É muito mais envolvente o tribunal do júri. E do ponto de vista físico, como é que o senhor sai depois de um... Porque são horas ali e de muita tensão, eu acredito. Por isso que nós temos que ter um condicionamento físico. Sim. Eu me preparo, embora não pareça que estou meio gordinho, assim, um pouco acima do peso, mas eu procuro sempre me condicionar fisicamente. O senhor é um bom jogador de bola, né? Eu jogo minha bolinha no final de semana, tenho um cuidado com a minha parte... regular, físico tenho mesmo. Um personal, treino muito para chegar no dia. Agora, o aspecto psicológico, a gente tem que ter concentração, meditação, e eu tenho uma técnica. Acabando o julgamento, eu desligo. Não fica pensando... Não esqueço o caso. Eu esqueço o caso totalmente. Uma outra coisa que eu sempre tive vontade de perguntar para promotor é o seguinte: é complicado para um promotor... É que Rio Preto é uma cidade grande, mas imagino talvez uma cidade pequena. Para um promotor fazer amizade, porque o promotor meio que ele toma conta da cidade, né? Matheus, é gozado isso. Não é? Eu tenho 2 processos que me dificultam a amizade. Primeiro, promotor de justiça. Sim. Ninguém gosta. Diz que quem gosta do promotor é sua mãe. O outro aspecto é ser dirigente espírita, que a pessoa entendem que a gente é um censor, um crítico nato. Entendi.
Então eu observo, principalmente nas reuniões sociais, em festas de casamento, quando a mesa, a composição da mesa está livre, ninguém senta do meu lado. Sei. Meu Fica do lado do promotor. Não, ou do promotor, ou que as pessoas dizem, né? Que a gente trata daquilo. Aquilo é espiritualidade. Sim, né? Vai ficar de olho, vai... Então, realmente, existe uma dificuldade muito grande. Eu pretendo e procuro superar isso. Tenho meus amigos no futebol, gosto de cantar, tenho uma atividade paralela que é importante. Eu hoje estudo música, toco flauta transversal, sax baixo e violão. Você apresenta só para os amigos e família? Não, só para os amigos. Só para os amigos. E a minha música é antiga, ninguém gosta. O que o senhor gosta de tocar? Cartola, Lupicínio Rodrigues, não é? Essas coisas que, infelizmente, com todo respeito a quem gosta de sertanejo universitário, a minha praia é MPB tradicional. Sim. Flauta transversal? Sim, toca. Deve ser dificílimo tocar, ou não? Porque para você coordenar... A flauta é difícil por causa da embocadura, né? Embocadura. Eu tenho grandes professores, né? E toca num grupo ou não? Não, sozinho. Sozinho, com um professor. Ô, doutor Leles, outra coisa que eu queria saber do senhor, até quando o senhor pretende ficar? Então, é uma pergunta que eu estou repetindo em várias oportunidades. Todas as pessoas, como é que é? Já aposentou? Se sente cobrado? Eu fico um pouco chateado de responder isso. Eu sei. Mas ainda, agora a lei permite ficar... Permite, até os 75, 75 anos, né? Eu não sei. Enquanto que eu tiver rigor, eu vou ficando. O que também é uma bobagem, eu acho que teria que derrubar isso aí, porque eu acredito hoje em dia é quase que uma obrigação viver, todo mundo aí, viver 80 anos é quase que uma obrigação, e é quando talvez a pessoa está no auge Matheus, eu tenho um projeto social importante que ainda está no papel, infelizmente, pela dificuldade de construir um evento que nós estamos com essa proposta da nossa instituição espírita. Talvez um dia que estiver funcionando todas as atividades, escola, reforço escolar, aula de educação física, de música, Perfeito. Talvez eu pare. Mas, por enquanto, está no papel só. Vai parar para trabalhar mais, na verdade, Sim, né? na verdade. Até agradeço o Poder Legislativo, que me concedeu, através do prefeito de Rio Preto, uma área que ainda está no papel, como eu falei. A área está lá, o projeto já está pronto, o alvará de construção, mas falta recursos para a gente levantar. E a família, cobra aposentadoria ou não? Não, absolutamente. Estão todos empenhados, gostam do que eu faço, compartilham da minha atividade. Doutor, deixa o endereço, o senhor tem de cabeça o endereço do centro ou um telefone, se alguém quiser... Então, na verdade, é o seguinte, a nossa casa espírita fica na Isidoro Popim. É uma rua difícil de falar. Certo. Porque ela nasce na Avenida Feliciano Salles Cunha. Perfeito. Eu dou como referência o Diário da Região. Diário da Região, é a cidade do trânsito, onde as pessoas se tiram a habilitação ali, é mais fácil de localizar. Perfeito. As reuniões, os encontros são de que reunião dia? Pública de quarta-feira, sábado e segunda noite, desculpe. Perfeito. Todo mundo convidado. Todo mundo é aberto ao público. Beleza. Doutor, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade de falar. Eu deixo aqui consignado o meu voto de fé, de esperança, de alegria de viver, porque a maior bênção que nós podemos ter na vida é ter essa alegria e entusiasmo para viver. Nunca perca isso. Nunca perca o endereço de Deus, é importante. Ter fé. Perfeito. E com essa mensagem a gente se despede agora do Com a Palavra, e você sabe que semana que vem tem um encontro marcado comigo e com gente interessante de Rio Preto, com um bate-papo bem descontraído. Você continua agora com a nossa programação. Até!